Escute agora a psicóloga Alexandra Manso. Muito boa noite, ouvintes da Rede Cristã Brasil FM. Vocês que estão nos ouvindo agora pela FM 103,3, estão nos ouvindo agora pela 96,3 e também pelo Facebook e pelo YouTube da Rede Cristã Brasil. Tá? Estamos de volta com mais uma edição do consultório da psicóloga Alexandra Manso. Estou menos assim emocionado, mas sempre é muito bacana esse momento, né? Porque só o fato de ser uma vez na semana já deixa a gente assim bem... eu particularmente fico bem tenso e ansioso para que chegue esse dia, mas é uma responsabilidade muito grande, né? Porque temos que fazer algo assim à altura da nossa psicóloga. E também a importância do programa pelo fato do seu conteúdo que está sendo trazido e essa questão singular, né, que é um programa uma vez na semana. Tem uma importância muito bacana para nós. Aí eu estou conseguindo agora me concentrar mais, ficar mais calmozinho e dizer o nome dela completo, Alexandra Manso, que até no segundo dia eu ainda percebi que só saiu o sobrenome, né? Mas já estou ficando mais à vontade, mais acostumado. Boa noite, minha querida. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que estão ouvindo, que estão assistindo. Uma ótima noite a todos, uma noite de paz. Ok. Bem, já na descrição do vídeo aí, compreendendo a adolescência, a gente percebe que... eu acho que também é a questão de momento, né? Há uma atenção, às vezes, dada às crianças, há uma atenção, às vezes, dada ao idoso, há uma atenção dada a outras faixas etárias, como a adolescência. Ou é impressão minha isso, psicóloga? Por que eu trouxe esse tema hoje? A gente falou de depressão, a gente falou de ansiedade, e essa idade, ela potencializa num nível da estratosfera essas duas sensações. Uhum. Porque ela como é uma fase transitória da vida, não é? O adolescente, ele é quase um adulto, mas não tem a maturidade, o discernimento do adulto. Uhum. Então ele tende a potencializar a depressão, é o fundo do poço mesmo, a ansiedade é extremada, sabe? E assim, é um contexto assim, por isso que eu trouxe a adolescência hoje, sabe? E essa questão exatamente dessa faixa etária, essa importância dada às faixas etárias, isso é uma fase, porque eu percebo, por exemplo, nesse momento agora de pandemia, né, que infelizmente a gente tem que tratar dele, ou pelo menos trazê-lo para a nossa realidade no momento, que tem mudado muita coisa. Eu tenho percebido que tem havido um debate, aliás, eu não tenho escutado, na verdade, um debate mais focado para essa faixa etária. Até porque, a princípio, a doença ela era mais para as pessoas da terceira idade e tal. O grande foco não, né? foi a adolescência. Não foi a adolescência e tal. E a gente percebe que houve um certo abandono, né, entre aspas, um desprezo a né? essa faixa etária. Isso. E um outro motivo que eu trouxe hoje também é o retorno das aulas. Sim. Né? O retorno das aulas estaduais, o retorno das aulas municipais, então abrange esse público. Né? Então é muito importante falar da adolescência, os efeitos que essa pandemia provocou, esse tempo de aula remota. A gente vai pincelar um pouco, vai falar um pouco, vai compreender, vai fazer pensar adolescentes e adultos para tentar levar isso para além do momento do programa, para tentar levar para a vida mesmo, essas observações, para que eles se compreendam mais, para tentar estabelecer uma relação mais bacana. Então, para começar, eu posso dizer o seguinte, conceituar um pouco, que é uma transformação do corpo, né? A criança deixa de ser criança, se torna um corpo
de adulto, mas é uma cabecinha muito ainda verde, né? Muito imatura em relação às coisas da vida. Então sofre influências hormonais assim, durante todo o corpo. Então fica pronto para muita coisa de adulto, mas continua com aquela imaturidade. Então, assim, ela começa, uma coisa importante, a extensão dessa adolescência hoje em dia, porque diante da nossa projeção de vida, da nossa longevidade, que se estendeu um pouco mais, diante da dedicação aos estudos de muitos jovens, eles tendem a sair de casa mais tarde, a começar uma nova vida, constituir uma nova família, questão de emprego mais tarde. Então, essa adolescência, hoje, o fim dela está mais tardio. Então, ela começa em torno de 10 anos para meninas, 11 anos para meninos, isso em torno, porque varia, e finaliza em mais de 20 anos. Já pensou quanto tempo de adolescente? Aí a mãe está pensando agora, meu Deus, a Alexandra acabou de dizer que meu filho ainda não saiu da adolescência. Pois é, não saiu ainda se estiver nessa faixa de idade. Então, assim, são influências da genética, da nutrição, até o nível de gordura corporal, questão de outras substâncias que essa pessoa consome durante essa faixa de idade, então, e antes também. Então, tende a retardar um pouco ou adiantar essa adolescência, essa mudança de hormônio, né? Então, as mudanças sociais também são muito presentes nessa faixa de idade, a forma de pensar, a saída daquela criança que só entendia a forma concreta de pensar. Agora não, agora ele pensa, aquele sujeito crescendo, pensa abstrato, a melhora da memória, a memória fica muito mais show, a capacidade de discernimento, de resolução de problemas, o momento de reflexão sobre si mesmo. A criança não pensa muito nesse sentido, mas o adolescente já começa e se incomoda por isso também. Aí vem outras coisas que mais para frente eu vou falando, a questão de bullying, a questão de aceitação do corpo. Quem nunca viu um adolescente muito alto, por exemplo, 1,85 de altura, né? Quem nunca viu esse adolescente sair de uma mesa, sair derrubando tudo, tropeçando tudo? Já pensou aquele crescimento? Sabe que às vezes as pessoas falam, o momento estica, né? O senhor já ouviu, pastor, isso? Fulaninho está na fase do estica, porque no instante cresceu. Então, até para ele se compreender no próprio corpo, é difícil. Ele sai tropeçando, sai batendo nos cantos, porque não cabe mais em todo lugar como antes cabia. Tem a questão do luto da infância. Ele continua amado e querido, mas não é mais aquele queridinho da mamãe. Jogaram ele para o mundo, porque já está grande. Olha quantas coisas potencializadoras de ansiedade, de estresse. Se fala muito do adolescente chamar a atenção para ele, é por conta dessa situação toda? Chamar a atenção também, às vezes não é nem isso. Às vezes, quando se critica muito o adolescente, é mais o adulto, é um reflexo daquele adulto, da adolescência daquele adulto, do que do próprio adolescente. Fulano está chamando a atenção, é dramático. Não, é a medida que ele não tem do discernimento, da moldagem que a gente vai aprendendo com a vida. É a sabedoria que os anos vêm trazendo, eles não têm. Então, tudo é demais, é um risco demais, é um amor demais, é uma tristeza demais, é tudo demais. Mas para eles, é o momento deles, alegria demais, tristeza demais. A gente já consegue modular isso melhor. O adulto, o jovem adulto, o adulto meia-idade, idoso, já vai tranquilo sair, porque as vivências já vão moldando isso, já vão modelando isso na gente. Mas o adolescente não, tá verde nas coisas, né? Tá imaturo para isso. Mas é o momento das descobertas, é um momento muito interessante da vida, muito importante. E precisa ser vivido e compreendido, por isso que a gente está aqui hoje. Porque todos nós adultos, às vezes, quando esquecemos que já fomos adolescentes, né? Isso. É muito importante saber, compreender e aceitar que a gente já foi.
tosco, já foi bobo, já nos fizemos de besta algumas vezes. Acontece, é da vida, é aprendizado, não é? E uma outra coisa que preocupa muito os pais é a situação de comportamento de risco. Os adolescentes se põem em risco, muitas vezes, desobedecer regras, até infelizmente experimentar alguma substância ou se embebedar, tudo extremo, né? O início das vivências sexuais, inclusive, infelizmente, alguns cometem umas imprudências, crimes, enfim. Aí os pais ficam malucos com isso aí, né? Ficam malucos. Só que há de se compreender que o cérebro adolescente, ele busca esse prazer, mas ele não tem aquele discernimento do comedimento, opa, eu só posso ir até ali. Ele vai, aí depois que vai, é que vai medir as consequências, que vai medir o que magoou, o que doeu. Um adulto não faria isso. Por isso a importância do acompanhamento desse adulto. É como se a gente emprestasse um pouquinho do nosso discernimento para eles, a partir do momento que a gente conversa, que a gente aconselha, que a gente estende a mão. A questão, existe a adolescência retraída e a adolescência precoce, doutora? Olha, a retraída a gente pode até pensar da seguinte forma: aquele adulto que quer deixar uma porta aberta para a adolescência, sabe, que tem até um receio de amadurecer, aí convive com muitos adolescentes, acha fantástico os roteiros dos adolescentes e tal, é um retardar a maturidade. Enquanto alguns adolescentes são obrigados a amadurecer, eles se sentem obrigados a amadurecer por conta de certas questões, ou por si mesmos, eles querem crescer, eles precisam dessa evolução. E é um desejo natural, eles querem isso. E a adolescência precoce, como eu falei antes, tem várias influências. Tem a genética, tem até o consumo de hormônios, a questão da forma alimentar da gente, de como nos alimentamos, tende a antecipar essa adolescência. Né? Deixa eu lembrar o pessoal que já está assistindo a gente aí no YouTube, né? Audiência extraordinária. Obrigado que vocês todos, no YouTube e no Face, podem fazer suas perguntas à psicóloga Alexandra Manso, viu? Pode fazer aí no chat do YouTube. Hoje eu também estou acompanhando o chat do Facebook, extraordinariamente, né? E também no WhatsApp da Rede Cristã, que inclusive passa aí na taxa de rolagem, o 987-24989. O Ivanildo Lins, obrigado pela audiência, Ivanildo. Ele está fazendo aqui uma pergunta no Facebook: qual a pior fase da adolescência? Ela toda. É a melhor e a pior. O pessoal até tem apelidado de, desculpe os adolescentes que estiverem nos assistindo, mas o pessoal fala de aborrecente. Por que essa expressão tão... É onde eu ia tocar nesse assunto Não agora. é tão chata, né? Tão Desculpa a chata. brincadeira, Ivanildo, não é a pior fase, não. Eu digo assim, é a pior porque são muitos embates, são muitas questões que ele se põe à prova. Aí, Eu acho o que é a fase adulto que passa, ele não é compreendido, né? O ser humano não é isso, compreendido, né? o adulto passa e olha Pior assim, para ele, eu acho que é no sentido de pior essa aceitação dele, são né? momentos de grandes reflexões dele. A gente acha que é a fase adulta. Não, começa na adolescência. Eles pensam muito de como serão aceitos. Aí vem o adulto e faz: por que você está vestindo isso? Por que você está usando isso? É o momento dele, são o que os pares estão usando, são o que a turma dele está usando naquele momento. Sabe? Na minha época tinha tal turma, hoje são outra turma, não sei nem a nomenclatura que está se usando tanto hoje, mas já teve os emos, já teve os skinheads, já teve não sei o que, já teve coisas que aos nossos olhos é tão agressiva, mas entre eles é tão fantástica, é o momento deles. Por isso que eu falei e ri um pouco da questão do pior, porque são muitos desafios,
é uma tal de uma necessidade de se autoconhecer que cansa eles, porque é esforço, sabe? Você acha que o adolescente está ali no ócio, de bobeira, mas ele procura se encontrar, se encontrar em si mesmo, se põe em risco para provar, no caso, muito mais meninos, não é? Assim, aquela coisa de força, se pôr à prova, sabe? É muito, muito nesse sentido. Então, assim, a adolescência não é fácil. Ser adolescente não é fácil. E eu digo, não é a lida com o adolescente, não, é o ser adolescente, que é transformações. Você já imaginou aquela tempestade de hormônios em você, o mundo lhe cobrando lá fora que você decida no Enem sua vida profissional num teste absurdamente extenso, esgotante, cansativo, né? Então, é uma coisa de louco ser adolescente, é muito complicado, mas é como eu disse, são as grandes paixões, são as grandes amizades que a gente leva para a vida, são coisas muito, muito positivas. E o que é que vai medir esses pratos da balança? O que é que vai pesar mais? Uma boa convivência familiar, uma boa confiança nos seus adultos próximos, pais, mães responsáveis, avós, tios. Vamos juntar a família toda, sabe? Cercá-lo não de superproteção, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, não de superproteção, que superproteção é ruim, é danosa. Deixar ele andar, mas tentar aconselhar. Ele ouve, ele quer romper com os modelos atuais porque ele precisa se colocar, ele precisa deixar como se fosse a marca da sua geração. Mas ele ouve e ele acata quando ele se sente acolhido desde aquela infância que a gente falou da questão da depressão, que uma depressão é vista e analisada desde a infância. Uma criança desassistida, uma criança que sofre um estresse, cresce um adulto adoecido. Pronto, a mesma coisa. Se ele vem assistido, essa adolescência passa em brancas nuvens, não totalmente em brancas nuvens, porque tem as inconstâncias, né, emocionais, mas ele passa muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. É uma neurose de crescimento saudável, normal do ser humano. Agora, o que vai ditar se ela é leve, moderada ou muito, muito aguda, muito agressiva, muito danosa, é essa convivência, é essa constituição dele no decorrer da vida. Vocês podem fazer perguntas aí, o pessoal está elogiando muito o programa, elogiando muito a profissional, elogiando o tema, mas é importante que vocês, para que a gente inclusive tenha mais substância, né? A psicóloga ela está deixando o pessoal bem à vontade para fazer suas perguntas, essa parada que ela faz, exatamente para que vocês venham digerir, né? Processar essa informação que ela está trazendo e aí elaborarem concomitantemente as suas perguntas. Será interessante vocês interagirem. Um abraço para Noêmia Manso, ela mora no Pará. Em Ananindeua. Ananindeua, que está longe para mim o retorno aqui, a vista também já não ajuda. Ananindeua, Pará, muito bom. Ananindeua. Ezequias Manso, eu tenho uma carreira aqui de Manso que é uma benção, né? O Flávio Henrique, eu falar do Flávio, falar do Wagner Souza, da Valene Medeiros, do Luiz Carlos, do Inaldo, do Flávio Henrique, já falei, pronto. E do Ivanildo Lins lá no Facebook. Uma pergunta aqui do Luiz Carlos: por que, estatisticamente, adolescentes, filhos de pais separados, se tornam adultos problemáticos? Isso é regra ou exceção? Não, não é regra, porque vai muito de como os pais lidaram com esse momento entre eles. Como esse adolescente, que provavelmente se chegou a uma separação na adolescência, provavelmente alguma situação já ocorria desde a infância. Então, como era a lida desses pais com esse problema? Chegou à agressividade, chegou ao desprezo, à alienação parental, chegou a que danos? A que essa criança, a esse adolescente atual foi exposto? Ele vai percebendo, né?
Vai Vai percebendo. percebendo no São silêncio dele e tal. criaturas antenadíssimas, né? São muito atentos. Então, assim, Então não como é uma foi? regra. Então não é uma Não, regra, não né, é Tom? uma regra, não é uma regra. Agora, claro, há um cuidado para isso. Para tudo há um cuidado. Diga-se de Há passagem que a um alienação diálogo de parental nessa época, compreensão. nessa fase, a alienação parental, ela é bem maltratante, né? A alienação Muito, parental, ela, né? muito. Na criança é muito complicada, porque tá jogando com amor, né? Tá jogando com cuidado, com respeito, com coisas que não têm E o preço. adolescente fica ali, porque ele percebe Vou que cruzar. afetuosamente ele não pode criar partido, né? E de repente até Não. inconscientemente cria, por conta de uma atenção maior do pai, da mãe, porque ele tem, de certa forma, mais afeição. Por exemplo, se é uma menina, se é um menino, né? Se é um garoto, uma garota, né? Tem esses aspectos aí também, que também é muito relativo. Às vezes a menina não vai tanto pela mãe porque é mulher, às vezes vai pelo pai e vice-versa, né? É claro, Cada caso é um caso, cada é caso é um caso. interessante ser acompanhado, você ter uma assistência. Aí, de repente, de uma terceira pessoa, de fora daquele contexto, Por um isso, profissional, por isso é que quando, por importante. exemplo, me tira essa dúvida, quando normalmente o adolescente ele é encaminhado para um tratamento terapêutico, os pais são os chamados, né? Sim, sim. Eu até estava conversando sobre isso hoje, porque quando a gente atende adolescente, uma sessão é dos pais. Por exemplo, a cada 3 sessões, uma sessão é do pai, ou da mãe, ou dos dois, ou do responsável por ele. Geralmente é isso para fazer uma liga bacana, um diálogo interessante, porque eu vou ouvir aquele menino ou aquela menina, vou ouvir a versão dele, mas se o pai ou a mãe ou os dois não estiverem sendo acompanhados, como é que eu posso fazer essa intervenção? Só pela criança? Não, os pais ou responsáveis, né? E diante desta pandemia que estamos há mais de ano, muita gente entrou na adolescência nessa fase, né? Muitos estão vivendo a adolescência nesta fase. Então, o que é que acontece? A adolescência de hoje já é nascida e criada numa tela de computador, né? São os Sim, screenagers, sim. né? São os adolescentes já conectados, né? Só que o que é que acontece? Por isso, por conta da pandemia e por conta de tanta coisa, nesse sentido, aumenta-se também a questão das taxas de ansiedade. E tem uns fatores que eu gostaria de pontuar aqui que colaboram imensamente para isso acontecer. Que a pressão para ser bem sucedido. Lembra que eu falei do caso do Enem? Olha, você faz esse Enem, você vai tirar uma nota boa e decida a sua vida. Às vezes a pessoa tem 17 anos, 18 anos, é muito novo, ainda está adolescente. Subentende-se que o cognitivo dele, a questão do discernimento, do bom entendimento de tudo da vida, não está totalmente pronto. E aí? Aí vem alguém que lhe impõe um rompimento, uma ruptura da sua missão na vida. Agora, você vai sair de um momento para outro, assim, você vai virar um profissional. A partir dessa prova, é tenso isso para um adolescente, certo? A questão das exposições nas mídias sociais. Às vezes eles procuram se expor sozinhos ou são expostos. É muito complicado. Aí, você sabe, tem aquela questão da família margarina, né? De comercial de margarina, que é uma família perfeita, um lugar perfeito. Aí o adolescente já se põe em questão que a minha família não é daquele jeito. Onde eu moro, meu Deus, minha visão de janela não é lá aquela coisa toda, só que aquilo é um momento da vida. A vida é muito mais que aquilo ali, é muito mais do que está numa postagem. Tem muito mais locais, sentimentos, tudo mais envolvido do que somente aquela postagem. Aí vem essa exposição toda, vem a questão do acesso intenso a essas notícias negativas que sobrevoam nossas telas, nossos rádios,
estudo, nossas leituras. Aí põe-se aquela criatura que ainda não tem vacina para essa faixa etária, tem que ser colocado de volta numa escola, tem que se colocar de volta, porque a vida segue, precisa, tem que ver o que é menos danoso, mas está seguindo, a vacina está chegando, ótimo, mas ainda não está chegando para todas as faixas de idade, está chegando, mas não está totalmente. E isso abala um pouquinho. Outras perguntas aqui, muito bacana, o pessoal interagindo no YouTube, doutora. Vamos nessa ordem aqui. A resposta do Luiz Carlos já deu. O Ezequias Manso, ele pergunta: a teimosia é comum nessa fase? Como eu tinha falado, eles não têm uma medida muito, são muito impetuosos. Então, o que é que acontece? O pai, o responsável, a mãe, tende a impor a sua regra, o seu momento, e no meu tempo não era assim. Aí o adolescente vai e diz: eu consigo fazer desta forma, e eu vou fazer, e é assim, eu só vou na hora que eu achar que devo. Porque aí ele se sente grande, ele tá grande fisicamente. Aí fica batendo de frente. O que importa aí? O diálogo, essa teimosia. Essa fase agora da gente, a minha fase de adolescência foi uma. A fase de adolescência de hoje é muito de diálogo, é muito importante o diálogo, porque eles são bombardeados e buscam muitas informações. Então, se a gente não tiver um diálogo com eles, o só vai porque eu quero, não vai acontecer. É interessante o diálogo. Você vai, porque é assim que se faz, aí vai haver a réplica, a tréplica, vai parecer debate de político, mas sai um resultado bom para ambos, geralmente. Luiz Carlos perguntando: os adolescentes são inconsequentes ou vítimas do acúmulo de adrenalina? Veja só, tem muita coisa além de somente a adrenalina envolvida aí, seu Luiz Carlos. Eles são inconsequentes, eu tinha falado antes, vem aquele sistema de recompensa do cérebro, ele está mais atuante nessa faixa de idade. O discernimento, o comedimento, ele vem depois. Já na fase mais adulta, ele está mais completo em relação a isso. Então, não é que eles sejam inconsequentes, eles não sabem ser consequentes. Então, são inconsequentes por natureza. Quer dizer, essa questão do ig, do ego e do superego, ela está meio que desarrumada nessa fase, né? Bom, dessa fase já está constituída, mas tem muito além. Mas precisa se ajustar, né? É um processo, né? Vai se ajustando. Até porque tem adultos que ainda isso aí está muito assim, parecendo gatos dentro de um saco, né? Está muito confuso ainda, né? É verdade. Aqui mais a Cláudia Freitas. Cláudia Freitas, os adolescentes hoje passaram a ter uma estrutura boa, cheia de conforto, mesmo assim são desmotivados e insatisfeitos. O que a senhora pode atribuir tais desconfortos? Lembra quando, eu até ri, quando o seu Ivanildo, acho que foi o ouvinte Ivanildo, Ivanildo falou, Lins no Face, com a fase pior da a fase pior, pronto. Ele está incomodado, porque ele precisa se localizar no mundo, ele precisa ser ele, ela, também precisam ser eles. Então, estão se encontrando, estão se reconhecendo. As grandes primeiras paixões, as grandes fortes paixões, elas tendem a não durar muito, não é uma regra. Porque tem amores de adolescência que duram até a vida inteira. Mas geralmente não, porque são experiências, vocês estão se experienciando. Será que é aquele tipo de pessoa mesmo que eu quero para mim? Será que eu sei lidar? Eu vou lidar daquela forma com aquela pessoa mesmo depois? Então são experiências. Então ele consigo mesmo, né? Prova sempre. Isso é ele consigo mesmo, né? É uma inconstância de certezas. Não tem muitas certezas, não. Entendeu? Não tem muita, não. Então vamos lá, doutora Flávia Henrique perguntando por que temos
tantos adolescentes se automutilando? Veja só a falta que o olhar da família faz. Veja só como é uma questão de falha, porque às vezes é tanto de uma necessidade social da pessoa se ausentar, da mãe, do pai se ausentar. Aí não tem aquele apoio, aí vem desde uma infância, Flávio, desassistida, não é? Vem desde toda uma situação que culmina na automutilação. Não, a gente não pode dizer que é somente um modismo, é porque fulaninho aconteceu e deu certo, que ele canalizou as dores. Não é assim. Acaba fazendo a mesma coisa que o outro fez. Mas o que motiva a fazer é o que deve ser saltar aos olhos, é o que deve ser visto primeiro. Porque quando vem a automutilação já é um resultado final desse desamparo, dessa tristeza, desse desamparo todo que vem para ela. Eu acho que o nome dela, toda vez eu me perco com o nome dela, porque aqui no YouTube tem Aprendi com a Vovó, mas eu não lembro. Ela é lá de São Paulo, eu acho que é a Eliane, lá de São Paulo. Eu acho engraçado que o perfil dela tem Aprendi com a Vovó, isso é massa. Ela diz, boa noite, eu passo o dia todo chamando, no caso o adolescente, o filho dela, né, para comer. E sempre falando, vai pro banho, aí só vai tarde da noite. O que faço? Primeiro, vamos entender o que é que ele está fazendo, que está tão envolvente, que não vai nem comer nem para o banho. A relação que ele tem com isso que ele está fazendo. Que tipo de adolescente é esse? Está tão envolvido, está tão possível, consumindo alguma coisa, como um jogo eletrônico, focado ali, de repente, ficar vendo série, maratonando série e tal. O que é? Porque vai mais além do que somente esse comportamento do não banho. Do não comer Não é? naquela hora. Ele está no tempo dele, sabe? Assim, ele acha que não tem tantos deveres como a própria higiene. Mas o que é que ele está fazendo nesse contexto, né, Eliane? Aí você, quando chama, aí você vai, aí é aquela questão do diálogo. Olha, a gente precisa conversar, isso não pode ser assim. Tem a questão de higiene, a gente está, até no momento da pandemia, que precisa de uma total higiene e tal, né? A questão alimentar, saco vazio não para em pé. Né? Tem muitas frasezinhas de mães, mas assim, o que é que ele está fazendo? Como é que ele é? Você já tem que usar de uma estratégia, analisar, né? Fazer uma análise da situação, né? E que ela está querendo exatamente que a senhora ajude o que é que ela fazer para que ele, por exemplo, vá comer na hora que ela manda ele comer, vá tomar banho, na hora que ela manda ele tomar banho. Então tem que esperar um momento. Não é esperar um momento, assim, veja só, se um adolescente nas férias acorda umas 10 horas da manhã, digamos, toma um café, até meio-dia, provavelmente ele não vai estar com fome. Exatamente. Eu estou falando uma coisa bem corriqueira, Ela que bem tem que simples. ver isso, né? Tem que analisar essa situação toda. Aí não, ele acorda cedo demais. Então ele vai beliscar alguma coisa assim, no meio do dia, entendeu? Aí vai entre vocês um acordo, um diálogo entre vocês, o que é que vai ser posto para o alimento, né? Tudo isso. A criação de uma rotina para ele de estudo de atividades, de outras atividades, é muito fácil eu estar dizendo, e levar para a vida é bem mais difícil. É verdade. Mas há um diálogo, há uma conversa. E eles não ficam assim para sempre. Sim. Isso é muito bom. E o tempo está passando tão rápido, né? Não é? Luiz Carlos, como a psicóloga age na assistência a um adolescente em que os pais se recusam a participar da terapia quando convidados? Existirá eficácia ou não? Olha, alguém vai responder por esse adolescente.
Até porque existe para nós profissionais uma questão de um termo de consentimento, que é assinado pelo responsável. O pai ou a mãe que normalmente encaminha ou procura o profissional, né? E aí ele já se Aí predispõe a essa, né? algum De, adulto vai se responsável. responsabilizar por esse canal de intermédio. Então, seu Luiz Carlos, por mais que não sejam os responsáveis por essa terapia, o pai ou a mãe, algum adulto vai conversar comigo ou conversar com outro profissional. Flávio Henrique, gostaria que a doutora falasse da anorexia na adolescência. Da anorexia, veja só, a questão, Flávia, tem muito a ver com a imagem, a ansiedade, tem tantas coisas envolvidas e é muito necessário uma busca profissional, porque tem a angústia, tem muita coisa, um distúrbio de imagem, pode a pessoa estar já muito magrinha, aí eu estou muito gorda, aí passa batido da questão do alimento, não quer, não pode, diminui a ingesta alimentar para tentar se enquadrar em padrões. Tem ansiedade, tem muitos fatores que levam à anorexia. A anorexia é o efeito, a causa são várias. Então vamos seguir aqui com as perguntas no YouTube. Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook, né? E tem pergunta aqui no Facebook, ó. O Carmelo Júnior, parabenizando a excelente profissional. Obrigada, Carmelo. Isso, e ele pergunta, o Carmelo Júnior, na fase de adolescência, é uma das piores fases do ser humano. Ele até falou já disso aqui, né? Qual conselho você daria aos pais, de uma forma geral, independente de classe social? Diálogo, conversem, aceitem que são adolescentes e acreditem, esta fase vai passar. Por mais que a OMS tenha estendido isso para além dos 20 anos, mas essa fase vai passar e o diálogo é um dos pontos que eu ia falar agora. É muito importante para os pais, para os responsáveis, fazer as pazes com a própria adolescência. Compreender que um dia você foi igual, melhor ou pior do que aquele adolescente com quem você lida hoje. É fato, entendeu? Então, assim, o que é novo, para quem é mais velho, causa estranheza. Né? E o novo quer romper aquelas barreiras que o velho, né, que a antiga geração colocou. Perfeito. Veja a discordância das gerações. Mas, a partir do momento que esse adulto, como o discernimento já tudo formadinho, tudo direitinho, dialogar com esse adolescente, compreender-se que um dia foi adolescente, isso já ajuda bastante. Outra coisa, evitar uma superproteção. Aquele adolescente, ele vai quebrar a cara, sinto muito dizer, mas ele vai quebrar a cara algumas vezes. Então, pronto, mas faz parte, é da vida, é aprendizado. Se superproteger, se pôr numa redoma, se canalizar as minhas frustrações para o adolescente que está comigo, ou então projetar aquele desejo meu para ele, não, você vai ser doutor, você vai ser isso. Eu não consegui não, mas você vai ser. Isso está falando mais de mim do que dele mesmo. O que você quer ser? Seria uma pergunta mais correta a fazer. Eu não sei. Vamos tentar descobrir? Já é um Cobrar ponto essa de conversa. projeção é uma coisa realmente terrível, né? Cobrar essa projeção. Às vezes, alguns pais falam, meu Deus, fulaninho não sai da frente do computador, será possível? Só que ali ele tem uma gama de ideias, de amigos, de mundos que ele vai explorando, que de repente os pais não permitam que ele faça certas coisas que ele faria. E olha que eu não estou falando de situações danosas, não. Eu estou falando de um jogo em rede, eu estou falando de até entrar no Google Maps para visitar outros países. Eu já vi adolescente fazendo isso. E que o pai não deixe ir até a esquina.
Olha, você vai ser roubado, viu? Não vá não, tome cuidado. Aí pronto, empobrece a adolescência. Não é também soltar no mundo, vá meu filho, que o mundo é seu. Não é, mas achar um comedimento entre os dois. Para achar uma medida suportável para os pais e para os filhos. O Carmelo Júnior, inclusive, voltou, veio para o YouTube também. Carmelo, obrigado, porque ele estava no Face, veio para o YouTube. Valeu, Carmelo. Luiz Carlos fazendo a pergunta aqui. Na fase da adolescência, ainda se é possível traçar limites? Sim, sempre. E eles vão reconhecê-los depois. Eles podem, sabe aquela coisa de ter a consciência, mas eu vou ver se dá certo. Agora Eu tem a vou questão do tentar. jeito, né, doutora? Tem a questão do jeito, né? Da forma de que esse limite é traçado com democracia ou com ditadura, como que deve ser, né? Isso. Com E eles já mansidão, com estão tão agressividade. fragilizados em relação daquele corpo novo, em relação daquele desamparo que a infância, o fim da infância trouxe, que chegar numa forma ditatória, chegar numa forma incisiva para falar, de repente magoe mais do que ajude. Não é ser parceirão do filho, mas tem que ser companheiro sim. Tem que ser companheiro sim, mas você está na sua função de pai, você está na sua função de mãe, mas vem o diálogo. O discernimento é muito mais seu. A orientação parte muito mais de você. Ele vai trazer as vivências dele, você vai acatar e vão conversar. Aí vão de mãos dadas para a vida. Temos mais algumas perguntas antes dessa pontuação que eu vou fazer agora, da Fabiana Manso. Ela saudando com boa noite, parabenizando pelo excelente debate. E ela diz, por tudo que foi relatado, percebi que não existe uma receita de bolo para a educação do adolescente. Mas a base da criação faz realmente a diferença? Faz a diferença. Faz a diferença. E a receita de bolo, Fabiana, que eu diria era converse, dialogue, relembre da sua. Você não pode criticar seu filho, sua filha, por certas atitudes que quando você vai revisitar a sua... Eu era pior do que isso aí. Como assim? Tá escondendo porque não é para você relatar todas as suas vivências certas e erradas de repente. E que às vezes até vaza, né? E até às vezes vaza, né? Eu fazia isso quando aí o Pois é, só aí ouvindo, olha aí, tá vendo de onde eu tirei? Sabe? Aí já embasa a certas imprudências, não é? Mas... eu não vou repetir, pessoal, que está assistindo pelo YouTube, a pergunta do Carmelo, porque ele fez a mesma pelo Face e foi a que eu fiz eu acho que deve ter chegado, ele deve ter colocado nos dois momentos. Foi legal, foi bom, Carmelo. Obrigado, viu? Luiz Carlos volta a perguntar. Carmelo é show, o Carmelo é um professor muito top. O Carmelo Júnior? Sim. É psicólogo também? Não, mas ele tem uma empresa, EBDE, cursos muito bom, só gente top. Foi lá na instituição dele que eu estudei criminal profiling, psicopatologia, psicofármacos para psicólogo. Ele fornece cursos muito bacanas. Se quiser patrocinar o horário, Carmelo, estamos abertos, viu? A patrocinadores. Olha só. Eu não vou deixar eu arranjei para você. Passar essa oportunidade, né? Um abraço, Carmelo. Depois coloca o nome aí da tua instituição, endereço, para a turma que quiser procurar fazer cursos lá. Faz cursos lá, Faz cursos de extensão. Como é o nome da escola? É uma escola? Como é o que? É BDE Cursos. É BDE Cursos. Pronto, olha aí. Depois a gente manda a conta da Merchan, viu, Carmelo? Eita. Um abraço, meu querido. Obrigado pela audiência, viu? Obrigado pela audiência. Tanto no Facebook como no YouTube. Também estamos lembrando ao pessoal que estamos pelas rádios 103.3 e pela 96.3 e no Play Store da Rede Cristã, que tem aí um alcance de mais de 12 países, né? O Play Store da Rede Cristã, que também está no Radiosnet. Luiz Carlos voltou a fazer uma pergunta aqui: por que os adolescentes são atualmente vulneráveis e adaptáveis às influências negativas?
como revela o índice de criminalidade. Aí eu volto à pergunta. Eu não digo, seu Luiz Carlos, que o senhor tenha, de repente, vivido uma situação de risco muito tensa, mas eu tenho certeza que na sua adolescência o senhor conheceu alguns que estiveram em mesmas situações de risco que a gente vê hoje. Só que hoje está muito mais noticiado, está muito mais enfatizado pela mídia. Antigamente, a gente tinha só em rádios locais programas policiais. Só que hoje em dia, vários, e potencializa, e passa uma vez, duas, três vezes, a mesma dor, sabe? A mesma situação complicada daquela família, daquela pessoa. Entendeu? Aí demonstra isso. Aí, o adolescente se vê desassistido, de repente uma situação complicada dentro de casa, aí, por conta de outras influências de outros conhecidos, acabam sucumbindo à marginalidade ou às drogas ou alguma coisa nesse sentido. Aí tá aqui. O Luiz Carlos, só apontando aqui, doutora, ele é profissional da segurança pública, né? Acompanha de perto essa situação e é realmente lamentável. Lamentável, é né? muito. A Cláudia Freitas, um adolescente que vive falando que é feio, que ninguém o ama, embora não seja feio e seja amado. Por que ele se vê assim? O feio, vamos pensar nisso. Já imaginou, eu até um tempo desse, eu teria um corpo menor, sem nenhum efeito de hormônios, minha pele um pêssego, de repente eu me vejo grande, suando diferente, cheia de espinhas. Já imaginou isso? A voz vai mudando. A voz vai mudando e até mudar para ficar grossa, fica aquela coisa Da menina. né? Lembrou, né? Pronto, então assim, fica uma... Assim, Essa fase da puberdade bem acelerada, né? Vai crescendo a barba, essas coisas. Aí vem o amar. Eles são extremamente sentimentais. Então, é amar muito, é odiar muito. Às vezes, a gente não consegue chegar a eles, a nossa quantidade de amor, para nós parece ser suficiente, mas para eles não, porque eu quero, sabe aquela coisa muito toque, muito chegado, muito grudinho mesmo, muito colado. Muitas vezes eles querem isso, dessa forma. E por isso não sentir-se amado, isso caso haja realmente o amor. E caso não haja o amor, hajam muito mais críticas, aí o negócio complica mais um pouquinho. O Carmelo Júnior, ele ouvindo a gente aqui, botou um kkk. O Carmelo, já gostei de você sem lhe conhecer pessoalmente, viu? Gostei da sua simpatia, tá? Faz um favor para mim. Flávio Henrique também, Flávio Henrique é psicólogo. Faz um favor para mim, coloca aí o nome da instituição e o telefone para quem quiser informações sobre os cursos que você oferece na sua instituição. Eu fiquei de mandar conta, mas estava só brincando, viu? Flávio Henrique é psicólogo. Quem? Muito bom. Flávio Henrique. Flávio Henrique. Flávio Henrique é psicólogo. Aí, psicopatologias, ele é... O Flávio Henrique que está interagindo aqui com a gente? Sim, sim. Que bom. Valeu, Flavinho. Obrigado aí pela audiência, tá? Luiz Carlos perguntando, quando o adolescente envereda pelo caminho do crime, mesmo assim será um aprendizado para o mesmo desistir, ou se adaptará, tornando um novo e infeliz comportamento? Vamos ver os estímulos que ele vai ter. Inclusive, eu penso que essas instituições de supostamente recuperação, parece-me que ela criminaliza mais, né? Forma mais para lá da criminalidade. O trabalho de ressocialização, ele, não sei, falta o profissionais competentes ou um real interesse governamental de reeducar os pretensos reeducandos, né, doutora? E ampliando isso, tem a questão das personalidades, tem as questões das psicopatologias mesmo, né? É bem difícil. Cada caso é um caso, tem que ser visto. Uma vez, o rapaz sofreu de esquizofrenia.
e ele foi tido como marginal. Só que ele estava potencializado em relação a drogas, entendeu? Os comportamentos da esquizofrenia, inerentes à esquizofrenia, e ele foi tido e rotulado como bandido, chegou a ser preso e tal, rapaz. porque perturbava a ordem. A pequenos delitos perturbava, nunca matou ninguém e tal, mas assim, é bem difícil. Esse olhar mais atento. Devia ficar fora do contexto social, devia, porque ele estava numa situação danosa para ele mesmo e para quem estivesse próximo a ele. Mas não era um criminoso. É um exemplo, tá? Olha, pessoal, nós temos mais 9 minutos. Eu não sei se a doutora vai ficar disponibilizando esse tempo para perguntas, né? E a gente está observando que as respostas estão sendo bem assim, bem objetivas, bem claras, bem instrutivas, né? O programa é pedagógico, o programa é terapêutico, o programa é informativo, né? Ô Carmelo, eu falei sério, coloca aí o nome da instituição e o telefone, por favor, Ele meu vai querido. colocar. Porque eu penso que uma das maiores riquezas é o conhecimento, né? E fazer cursos, se capacitar cada vez mais para essa situação toda, mesmo que a pessoa não vá atuar como profissional de repente da área, mas ter essas informações até para os seus, não é, doutora? Sim, é importante. Melhor educar quem tem filho adolescente, né? Tal, e enfim, lida nessa sociedade que está meio complicada. Ajuda, é importante. Coloca aí, meu querido. Até tem uns cursos que a psicóloga falou aí que eu tenho interesse de fazer e quero crescer. Eu penso que outras pessoas, nosso público da Rede Cristã vai amar essa informação, tá? Coloca aí, por favor, o nome da instituição e o telefone. Falar nisso, eu vou voltar a colocar aqui o telefone da psicóloga, o consultório dela, não é? O consultório, o telefone aí, ó, pessoal, para quem inclusive tem filho adolescente que está precisando de um acompanhamento psicológico, você adulto está precisando de um acompanhamento psicológico, né? Tá aí o telefone do consultório da psicóloga Alexandra Manso, 9 DDD 81 para quem está fora do estado de Pernambuco, até porque ela atende também online, né? DDD 81 para quem está nos ouvindo pelo rádio, 99791 0056. 0056. 0056. Isso. 997-910056. Ok? Liga no horário comercial. Tá, pessoal? Das 8 às 18. 18 às 18. Deixa mensagem que eu respondo. Pronto, olha aí, tá vendo? Você tem a resposta, mesmo que. É o WhatsApp também, né? É o WhatsApp. Isso mesmo, é fone e zap, olha aí, entendeu? Pode deixar a mensagem que ela responde, tá? Retorno. Você tem 7 minutos para as suas Eu só tenho a considerações agradecer. finais e pontuar e fechar Eu isso. acho que eu já venho finalizando essa conversa desde o início, porque a mensagem que eu deixo é: conversem com seus adolescentes, compreenda-os, aceite-os, que eles estão numa fase que é complicada para eles também, para a nossa lida com eles, e que vai passar. Vai passar. Doutora, só um instantezinho. Compreende, revisitem a sua adolescência, que é muito Importante importante. Rapidinho, que essa pergunta estava aqui no ar e eu fiquei de fazer para a senhora e não fiz. Do Ivanildo. O que leva os adolescentes... são duas perguntas, mas eu vou aglutinar aqui, tá? Certo. O que leva os adolescentes a buscar informação de grupos? Aí na outra fala, ele diz: as redes sociais influenciam na formação do caráter dos adolescentes? A formação em grupos e a formação A formação de grupo, eles procuram seus pares. Seus pares. Eles procuram seus semelhantes para se sentirem pertencentes, né? Seja ele qual grupo for, do que ele se identificar melhor. Então, eles procuram esse pertencimento. Por isso, os grupos que se juntam para, desde infelizmente, infringir alguma lei, ou simplesmente caçar Pokémon, lá no Marco Zero, aqui no Recife.
entendeu? Então, assim, eles procuram seus grupos, eles procuram seus semelhantes. E sim, a questão influencia no caráter, não sei nem tanto se seria a palavra influenciar no caráter, mas influencia nas atitudes, nos gestos, de como eles levam a vida. A formação, sim, doutora, tem que chegar a pergunta aqui no WhatsApp, que eu esqueci do WhatsApp, mas tem uma pergunta aqui. Qual a faixa etária da adolescência, da entrada e da saída da adolescência? Em torno de 10 anos até uns 23 anos. Isso é cronológica ou biológica, doutora? Não, é assim, porque é dado, né, para nível de estudo, de análise de comportamento, de tudo, para ser uma pesquisa de cunho científico, precisa se colocar um delimitante. E esse delimitante teria que ser, para se taxar a adolescência, cronológico. Mas, como a gente já falou aqui, tem vezes que às vezes acontece o retardo, o adiantamento e o retardo dessa entrada e dessa saída. Porque, de repente, acontece do menino se emancipa cedo, constitui uma família mais cedo. Que, inclusive, a gente está vendo isso com muita frequência, ele né? sai da adolescência. Nessa geração a gente está vendo isso com muita frequência, né? Isso. Meninas com Meninas 14, 15 anos novas, sendo mãe, né? mães, Meninos que acabam também. constituindo uma nova família, meninos novos, pais, que acabam se colocando no mercado de trabalho imediatamente, assim que podem trabalhar de forma formal ou até no início informal, né? Então, assim, essa adolescência é interrompida por ali. Mas aquela pessoa que se dedica mais ao estudo, que conclui uma formação acadêmica, uma graduação, que parte para uma outra... Então, essas obrigações sociais, elas tendem a ficar mais retardadas. Então, uma adolescência se vê ali, porque não saiu da casa dos pais, porque não constituiu uma família, porque não tem um emprego, porque está se dedicando aos estudos ainda, mas está se dedicando aos estudos de forma brilhante. Adolescente, 20 e poucos anos, está ali posto, né? Ok. Olha, fazem 10 minutos que o relógio parou em 23 e 27. Ou seja, tem mais tempo para você falar. Né? Que tá tão bacana o Aí papo. foi bom, né? Hoje foi bem bacana. Foi bem leve, tanto quanto a adolescência, veja aí. E a interação do pessoal, muito obrigado aí pela audiência, tá? Os comentários aí no chat. Show de bola. O que é que eu faço aqui agora? Eu peço a senhora dar suas considerações finais, que eu não sei se já fez, porque eu fiquei tão antenado aqui nas respostas. Demais, mais uma vez, aceito sugestões para a próxima pauta. Essas sugestões, a senhora sugere que mande para o seu WhatsApp? Pelo WhatsApp. Ou no chat? Por onde achar o senhor, por onde me achar. Pronto. A gente se encontra e dialoga para uma próxima pauta, para umas próximas pautas. E agradeço mais uma vez esse momento de estarmos juntos aqui, dialogando do ponto de vista da psicologia, assuntos bem cotidianos nossos, bem corriqueiros, de uma forma bem leve. Isso é muito importante. Eu só tenho a agradecer. Ok, doutora. Obrigado também. Nós que fazemos a Rede Cristã agradecemos a sua participação aqui nesse sistema de comunicação que é educativo, informativo, enfim, de serviço social para a população de modo geral. Ok? Ok. Obrigadão mesmo por hoje. Uma ótima noite. O pessoal reclamando que o tempo do programa está pouco, só tem um dia, mas a psicóloga ela tem muita... Tem as emoções por aqui, tem os momentos de muitas atendimento. atribuições, Tem o meu momento de atende estudo. no consultório. Olha, passa aí, inclusive, deixa eu dar essa informação aqui, pessoal, doutora. Na taxa de rolagem aí, que é essa que está se movimentando, pessoal, além de passar a radiação da 103.3 e da 96.3, passa também os locais onde ela dá atendimento, né? Eu atendo em Bairro Novo, na Galeria Cordeiro, Isso. que é próxima àquela sorveteria bacana ali em Olinda. E atendo também na Dom Carlos Coelho, número 87, na Clínica Humanos, na Boa Vista.
Nas segundas-feiras no Recife, na Clínica Humanos, e nas quintas-feiras pela manhã, lá na Galeria Cordeiro. Pronto, o nosso colega Carmelo Júnior, educadamente, mandou para nós aqui as informações que eu estava esperando. Eu disse, não é possível que terminar o programa e ele não mande. EBDE Cursos, agora será EBDE Educacional, Empresa Brasileira de Desenvolvimento Educacional, com novos produtos na área de pós-graduação. Temos também cursos de extensão nas mais diversas áreas. Faltou o telefone, ô Carmelo. Cadê o telefone, Benção? Manda o telefone. Bota aí rapidinho que daqui a pouco está terminando o programa, tá? Só esperar ele colocar o telefone aí. Ok, doutora. Obrigado. Eu agradeço a vocês novamente. Agradeço, pastor, pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Acho que vamos terminar e não vai aparecer o telefone do Carmelo aqui, mas depois nos comentários, Carmelo, pode colocar que eu imagino muita gente ficou interessada em conhecer a EBDE, né? Para esses cursos aí de graduação e pós-graduação, ok? De pós-graduação e de extensão. Tá na segunda parte, só que não está aparecendo para mim ainda aqui, Carmelo. Vai chegar. Vai chegar. Ok, meu querido, um abraço. Alexandra Manso, doutora, valeu. Obrigada por também. Todas as informações trazidas hoje. E vão mandando sugestões, porque eu já disse a vocês, eu tenho a cabecinha cheia de ideias, mas eu tento associar os temas, né? Aí hoje, início de aula, adolescência, questão de depressão, ansiedade, adolescência, mas aí a gente vai vendo outras questões. Isso. Valeu mesmo. Tá? Obrigada. Um abraço, doutora Alessandra. Outro grande. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Lembrando que o programa no consultório com a doutora Alexandra Manso, ele acontece de todas as quintas-feiras, né, das 22h30 às 23h30. Ok? Então, voltamos na próxima quinta-feira. Ele mandou no Face, tá aqui, pronto, tá no Face aqui para mim, ó, o telefone da EBDE Cursos, tá? É o DDD 81 99833 1096 99833 1096. É que só apareceu para mim no Face, Carmelo. No YouTube não entrou essas informações todas, né? O YouTube tem isso. Vamos lá. Para quem tiver interessado aí, ó, informações de cursos na EBDE Cursos, 99833 1096, ok? Tá lá no Face, inclusive. No Face da Rede Cristã. Um abraço a todos. Olha, eu quero lembrar você que é ouvinte, né, da Rede Cristã, que nas segundas, quartas, deixa eu puxar só um pouquinho aqui para aparecer dessa informação para vocês, tá? Se aparecer aqui rapidinho, é rápido. Nas quartas-feiras, nas segundas, quartas e sextas-feiras, tem outro programa também muito bacana aqui para você que é consumidor. É A Hora do Consumidor, com um renomado advogado pernambucano, o doutor Otávio Augusto. Perde não, inclusive amanhã, sexta-feira, às 9 às 10 da manhã aqui na Rede Cristã, tá ok? A Hora do Consumidor com o Dr. Otávio Augusto. Ok, pessoal? Um abraço e até quinta-feira com mais um programa no consultório da psicóloga Alexandra Manso. Escute agora a psicóloga Alexandra Manso.